Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. É um texto pequeno, portanto, não vamos tomar muito tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Diz assim a palavra do Senhor: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Como eu disse antes, nós estamos finalizando o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Na mensagem passada, eu fiz menção das prioridades de Jesus. E a última prioridade que eu fiz menção foi sobre a pregação. E o que Jesus pregava, que não é aquilo que hoje, infelizmente, algumas igrejas estão pregando. E hoje um texto um pouco conhecido, eu diria talvez muito conhecido pelos irmãos e também pessoas não cristãs, que fala da cura de um leproso. Não somente Marcos, mas também Mateus e Lucas faz menção dessa narrativa. E Marcos, numa ideia central, mostra a história de dor e sofrimento, reverência e temor, compaixão e poder e desobediência. É isso que nós vamos ver no decorrer desses minutos, lendo o texto então que foi lido, e nós estaremos comentando. É algo interessante, o texto mostra algo importante para a igreja, para mim e para você também, apesar de você ao primeiro momento ver uma história assim triste, dolorosa, mas há um final feliz. Assim acontece com muitas pessoas. Por mais que no início seja difícil, e talvez você esteja passando por isso, um momento difícil, mas o final é feliz. Com Jesus o final será sempre feliz. Há uma importância extrema nessa narrativa, tanto para Jesus, quanto para as pessoas do primeiro século, ou daqueles dias, quanto para nós hoje também. Mas por que é importante para Jesus? Porque Jesus tornou-se popular, grandemente popular, a ponto de não entrar mais nas cidades e manter-se distante. Mas devido a essa popularidade, houve também uma perseguição, ou intensificou-se a perseguição dos líderes religiosos. É importante para nós hoje? Sim. Demonstra Jesus nessa narrativa compaixão por aqueles que são rejeitados, desprezados, aqueles que são marginalizados. Então é importante para mim e para você também. Para as pessoas daquela época, sim, porque os rabinos, ao ver alguém leproso, desprezavam, e Jesus aproxima-se daquele leproso, a ponto de tocá-lo. Isso jamais seria feito por um judeu. Jesus o fez, demonstrou compaixão, misericórdia para com aquele homem, para comigo, para com você também. Qual a diferença? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não era apenas uma lepra, era morto vivo. Mas como pode sim? E espiritualmente, fisicamente talvez você esteja bem, e muito bem, porém espiritualmente estava distante de Deus, mortos em vossos delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. A parte A do verso 40, uma história de dor e sofrimento. O homem leproso e a lepra no Antigo Testamento era ali confissão dos pecados.
Miriam, quando se rebelou contra Moisés, ficou leprosa. Ou não? Sim, ficou leprosa. Então, a ideia que tinha os judeus, ou o judaísmo, no judaísmo, era que a pessoa leprosa, isso era resultado ou uma punição de Deus para os seus pecados. Interessante que no Antigo Testamento, qualquer coceira, uma micose, uma sarna, aquilo era tido como lepra. Não havia assim uma patologia melhor ou profunda para saber a diferença entre uma coisa e outra. Qualquer mancha na pele, então, poderia ser lepra, ou na maioria das vezes era considerada lepra. Esse homem, então, leproso, era como se fosse um morto ambulante, totalmente desprezado, rejeitado, tinha que viver na marginalidade, distante das cidades, e ainda mais, gritando imundo, imundo, quando alguém se aproximava. Alguém ia se aproximar deles, então era considerado imundo e tinha que gritar, tinha que dizer aquele que estava se aproximando que ele era uma pessoa imunda. Então era uma história de dor e de sofrimento. A parte B do verso 40, uma história de reverência e de temor. Observe aí. Aproximou-se dele um leproso. O leproso é alguém que você quer estar junto, almoçar com ele, jantar com ele, ir ao cinema com ele. Talvez você diga assim: não, peraí, pastor, vamos com calma, vamos pensar bem. Pois é, esse se aproximou de Jesus, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Se aproximou de Jesus, o adorou, reverência e temor diante daquele que é puro, santo, justo e que tem poder, tem compaixão, tem amor para com aqueles que são rejeitados, menosprezados pela sociedade. Enquanto que ninguém se aproximava dele, em especial os rabinos, não queriam nem aproximação, pelo contrário, mandavam voltar para o lugar específico para os leprosos, e se por acaso passasse numa rua, os rabinos não comiam comida alguma daquela rua, ou não ia a mercado algum naquela rua comprar alguma coisa para comer, para se alimentar, pelo menos no espaço de 3 dias. Mas por que assim? Porque um leproso tinha passado naquela rua. A diferença entre os rabinos, mestres do judaísmo, e Jesus. Não vamos, nós aqui da elite, se aproximar dele. Mas por quê? Ele é um leproso. Vamos ficar distante, ninguém pode se aproximar dele. Jesus vem com uma outra mensagem, se aproxima do leproso. Olha a diferença entre o mestre Jesus, o seu mestre, o seu salvador, e os rabinos da época. E agora a pergunta é: você age como Jesus ou como os rabinos? Prostrar-se de joelhos, fazer uma reverência, no Antigo Testamento, ou na Antiguidade, era dizer que estava adorando. Por isso Mateus capítulo 8, verso 2 diz que ele, esse mesmo aqui, se ajoelhou e o adorou. Adorou, não é que cantou o hino, fez uma oração, disse algumas palavras. Não é essa adoração, é simplesmente uma reverência que ele fez para com o mestre Jesus. Esse homem entendia que Jesus era digno de todo respeito e toda reverência. Interessante que algumas vezes nós somos irreverentes diante de Deus. Já pararam para pensar? Na casa do Senhor a gente vai de qualquer jeito. Mas quem disse isso? Onde está escrito? E vamos adorar de qualquer forma, sem nenhum problema. Também não é assim. Vamos aprender aqui com esse leproso, quem sabe? Salmo 5, verso 7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em reverência e temor me inclinarei para o teu santo templo. Em reverência e temor diante do Deus eterno. Algo interessante no texto que nós temos que analisar com cuidado. Se quiseres,
Se queres, aqui no texto, se quiseres em outra versão, observe, se o Senhor quer, se for a tua vontade, se o Senhor usar de compaixão, de benignidade, a teologia desse leproso, desse homem doente, é muito mais real, viva, bíblica, do que a teologia que alguns estão pregando hoje, ou professando. Mas por que sim? Nós aprendemos com ele e com o Mestre Jesus. Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se possível, passe de mim esse cálice, essa agonia, esse sofrimento. Todavia não seja feito isso, é minha vontade, Senhor, mas a tua. Se queres, vamos pensar bem aqui com esse homem. Enquanto alguns estão exigindo de Deus, Senhor, o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Deus, eu sou teu filho, eu mereço. Merece? Mas nós erramos todos os dias, na verdade todas as horas. Pensou mal, falhou para com Deus. E merecer, não, nós merecemos algo. A misericórdia do Senhor é não conceder a nós aquilo que nós merecemos. Já ouviu a expressão de alguém quando vê, isso hoje em dia está um pouco mais complicado, já não pode mais devido à lei, mas há uns dias atrás, uns anos atrás, era assim. Uma mãe, quando pegava o filho, e não tinha o ECA, não tinha esse negócio todo, e dava ali, assim, algumas lapadas, ou usava um cipó, de preferência goiaba, enverga, mas não quebra. Pense numa coisa complicada. E alguém chegava e disse: tem misericórdia, chega, tem misericórdia, não dê o que ele merece. Ele merece uma surra mesmo, pela desobediência, por ter quebrado alguma coisa, por desobedecer o pai e a mãe, por ter ido a um lugar, por ter pegado alguma coisa, surrupiado alguma coisa. Mas alguém chegava e dizia: tem misericórdia dele. A misericórdia do Senhor é não deixar eu e você ir para o lugar de sofrimento. Nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor, por ter nos amado tanto, meus amados irmãos, por ter nos amado tanto. Se quiseres, pode mudar minha situação, mestre, se o Senhor quiser, contudo seja feita a tua vontade. O que Jesus disse? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou e disse-lhe. O que Jesus disse ao homem? Quero. Se queres, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa minha situação aqui. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas faça a sua vontade. Eu quero ser limpo. Jesus tocou no homem. Aprendemos algo interessante aqui. E talvez você e eu, nós precisamos analisar com cuidado, para depois a gente não padecer. Cheio de compaixão, e Deus é cheio de compaixão. Salmo 103, verso 8: misericordioso e compassivo é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Tem misericórdia de mim, Salmo 51, e o verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões segundo a tua grande compaixão, ou a tua benignidade, ou a tua misericórdia. E Jesus, ao curar aquele leproso, ao tocar naquele leproso, Jesus mostra todo o poder e autoridade que existe em seu nome, que está sobre ele, que foi dado a ele pelo Deus eterno, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E não queira entender isso, porque vai fazer uma confusão na sua mente. Jesus, ele se fez doente para curar aquele homem leproso. Ele se fez rejeitado para que aquele homem fosse aceito. Jesus se fez leproso para salvá-lo. Jesus tomou o lugar daquele homem. Veja que depois Jesus estava distante
e não tinha como entrar nas cidades, e mantinha-se distante. O texto vai dizer isso. Jesus tomou o seu lugar, a ponto de ser crucificado por mim e por você. Quem deveria pagar o preço? Eu e você. Nós é que falhamos, nós é que erramos, transgredimos a lei do Senhor, e Jesus o fez por nós, colocou-se em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Cristo Jesus, o seu Filho, para que nele nós, ou para que em Cristo Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. Louvado seja Deus por isso, pela misericórdia, pela graça dele, em ter usado Cristo Jesus, para nos tirar do lamaçal do pecado, nos tirar do poder das trevas, e trazer para a luz o seu reino glorioso. Misericórdia do Senhor para comigo e para com você também. Verso 43 a 45, aqui nós encontramos uma história de desobediência. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Depois vou ler o verso 45. O homem desobedeceu ou obedeceu? Desobedeceu. Talvez a intenção seja boa, e talvez nós, eu, você, nós temos feito isso, uma boa intenção. Eu fui curado, estou puro, graças a Deus, agora eu vou anunciar isso. Mas o que eu ouvi de Jesus, o que ele me diz, o que Deus diz na sua palavra para que você cumpra, e eu também, e por muitas vezes o decepcionamos, falhamos para com ele. Não era para nós falharmos, mas falhamos, nós erramos, assim como esse homem leproso. O que ele tinha que fazer? Ir aos líderes religiosos, aos sacerdotes, e apresentar a eles: olha, eu fui curado da lepra. Isso para confirmar. O homem saiu divulgando, anunciando: vou anunciar agora. Jesus mandou? Não, então fique quieto. Se ele mandou, então faça. Deus mandou fazer isso, está na palavra dele, sim, então faça. Deus não mandou, não faça. E eu disse isso hoje naquela igreja, lá para uma determinada irmã, que não concordou com a decisão da igreja, e disse assim: eu não entendo, como pode? Estão convidando um pastor de uma igreja, e lá está bem, ele está bem. Eu disse: pois é justamente isso, irmã. Se o pastor entendeu que é a vontade de Deus, ele deve vir para cá. Se ele entendeu que não é a vontade de Deus, ele tem que ficar lá, porque se vier, vai ter problemas. Está desobedecendo ao Senhor, e nós precisamos fazer a vontade de quem? De Deus. É o dono da obra, não é a minha vontade ou o meu querer, e sim a vontade de Deus, o querer de Deus. Se quiseres, é conforme a vontade do Senhor. Interessante que Jesus cura hoje, eu disse há uns dias atrás, sim. Quem disse que não? Eu já orei por pessoas e foram curadas. Deus usou de compaixão e misericórdia, e outros aqui já oraram, e Deus também o fez da mesma forma. Talvez dependendo da sua fé, o Senhor orou 10 vezes e isso não aconteceu. Esteja um pouquinho mais em comunhão com Deus, Deus pode agir, Deus pode usar você, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Cuidado com a arrogância e a soberba, e infelizmente acontece com algumas pessoas. Eu já determinei a cura, está determinado, vai acontecer. É mesmo? Oh, puxa, que fé. Aí dá vontade de perguntar, só aqui, só para nós: independente da vontade de Deus, você está acima do querer e da vontade de Deus? Vontade absoluta e relativa de Deus? Você é prepotente, viu? Cuidado. Nós já temos a vida que é dada gratuitamente por Deus, pelo Senhor.
A vida que você está vivendo agora, que eu estou vivendo, isso é graça do Senhor na minha vida, na sua vida. E quem sou eu para exigir de Deus? Portanto, eu digo em todas as minhas orações: Senhor, se for a tua vontade, tem compaixão. Se for a tua vontade, o teu querer, tem compaixão de mim, o teu servo. Se queres, pode tornar-me limpo. Eu não vou ensinar coisa errada aqui nessa igreja. Não. Se outros ensinam por aí, a história é eles e Deus. Eu tenho que ensinar aquilo que é o correto. Interessante que esses dias eu já vi prova aqui mesmo da igreja. Tem revelação, tem não sei o que mais, cada qual com o seu jeito de ser e suas experiências com Deus. Mas já vi dizer, olha, realmente está tudo certo. Deus está no controle. Ele controla o universo. Criador e controlador, dominador do universo. E ele disse: essa enfermidade aqui não tem problema algum. Deus já curou. Chama o médico para ver. O médico vem e diz: não está curado não, ele está doente. Não, mas Deus já curou. Independente da vontade dele, você vai determinar ele sim. Eu já fiz um ofício, já fui no cartório e Deus tem que curar. Está carimbado e assinado. Você não sabe o que está dizendo. Senhor, se for a tua vontade, e de preferência de joelhos, com reverência e temor diante do Deus Trino, Todo-Poderoso, Deus de Israel. Senhor, se for a tua vontade, abençoa o teu servo. Passa de mim este cálice, passa de mim essa enfermidade, passa de mim esse problema, Senhor, se for a tua vontade, e para a honra, a glória do teu santo nome. Há uma diferença muito grande. E tem alguns determinando, quando isso não acontece, pai, a gente orou, e fez vigília e determinamos, e a irmã recebeu a revelação que o irmão estava curado. Então Deus mentiu. Não teve nada de revelação. É a intenção, é o desejo que é grande de ver algo acontecer. Aí já vai dizendo a Deus que tem que fazer. E quem sou eu? Nós, pó, não passamos de barro, de pó e cinza, de determinar alguma coisa para Deus. Tem alguns pregando isso por aí, Tem. Observa que eles também adoecem, assim como qualquer um de nós, e vão morrer se Jesus não vier arrebatar a sua igreja. E estão morrendo. Pastor, isso é falta de fé. É falta de fé? Pedir a Deus que faça a sua vontade? Isso é confiar na providência de Deus. A fé está depositada, não é uma fé fanática, doente, não, está depositada, alicerçada nele. Assim como o leproso foi curado por Jesus. Jesus deixou aquele homem alegre, satisfeito da vida por estar limpo, a ponto de desobedecer aquilo que ele disse. E quando o leproso disse a Jesus: se quiseres, está dizendo, seja feita a tua vontade. O Senhor tem poder, mestre, o Senhor tem poder para me tornar limpo, mas que seja feita a tua vontade. Está no teu controle, no teu querer. Quantas vezes nós deixamos de receber bênçãos do Senhor, porque colocamos a nossa vontade, e colocamos de Deus e determinamos que Deus faça a nossa vontade. De que maneira você tem agido? Qual a enfermidade que você está passando, enfrentando? Ou qual o problema? Tem colocado diante de Deus? Talvez não. Ou colocamos de maneira